Tópico de número 3: uma prática essencial na igreja primitiva. Nós agora estamos diante dos fatos que ocorriam na igreja primitiva relacionados ao batismo nas águas, ou seja, a ingressão de pessoas que aderiam à igreja, aqueles que se decidiam junto à igreja caminhar o evangelho de Cristo Jesus. Então nós temos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 38, que diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Bem, o mover na igreja primitiva era grande e os apóstolos se empenhavam na pregação da palavra, na oração e no desenvolvimento da igreja, desenvolvimento do reino nos primeiros passos após a subida de Cristo Jesus aos céus. E o que havia? Havia um ensino apostólico. Pelo texto em que nós lemos, nós encontramos o apóstolo Pedro dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo era pregado pelos apóstolos como parte essencial do Evangelho. Então, para alguém entrar na Igreja de Cristo, pertencer à Igreja de Cristo, era necessário se submeter ao batismo. Depois, nós temos resposta imediata à fé. Os novos convertidos eram batizados sem demora, no mesmo dia da conversão. Então, aqueles que se decidiam, aqueles que criam, aqueles que confiavam, aqueles que desejavam pertencer à igreja, eles respondiam à sua fé. Eles se decidiam em caminhar juntos e eram abraçados pela igreja primitiva. Depois, havia a inclusão na comunidade. O batismo integrava o crente ao corpo de Cristo, à igreja. E isto é maravilhoso. Quando alguém se decide abandonar os seus pecados, abandonar a sua velha vida e agora aceita se submeter ao batismo e pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo, à igreja universal, à igreja espiritual. Quando eu falo da igreja, eu não me refiro a um templo, mas eu me refiro ao corpo de Cristo, alguém que agora resolve, decide caminhar junto a Cristo. E isto é maravilhoso. Em segunda parte, há a decisão sem demora. No versículo de Atos 8, 38 diz: E mandou para o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então, nós agora estamos aqui diante de um exemplo exclusivo de alguém que foi batizado. E essa pessoa era um eunuco que caminhava a sua jornada e, de repente, ele se encontra com Filipe. E Filipe pregou a palavra para este eunuco. E o eunuco ouviu a palavra, se arrependeu dos seus pecados e perguntou para Filipe: como eu posso ser batizado? E Filipe respondeu: é necessário que haja água e que tu creias de todo o coração. E a Bíblia diz que ele desceu do carro e ambos foram a uma lagoa, a um rio ali próximo, porque eles caminhavam por uma estrada desértica e encontraram água, e a Bíblia diz que Filipe batizou aquele eunuco. Tudo porque ele se decidiu, ele creu e foi submetido às águas batismais, cumprindo a ordenança da grande comissão de Cristo Jesus: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, nós temos aqui o cumprimento da palavra, né? A palavra sendo executada na vida das pessoas, na vida do pecador, e transformando as pessoas em novas criaturas,
as pessoas saindo de uma condição pecaminosa e ingressando na Igreja de Cristo. Depois, nós temos aqui a convicção pessoal. Eunuco pediu o batismo por convicção própria após entender a palavra. E você, e nós, o que devemos fazer? Não adiar a sua decisão, buscar entendimento da palavra e preparar-se espiritualmente. Quem busca o batismo está se preparando espiritualmente. E Deus, em Cristo Jesus, continue te abençoando neste curso que está maravilhoso sobre o batismo das águas.